O Lucas Esquivel está de volta para reforçar o Atlético nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Já está relacionado para encarar o Goiás e é um jogador que muda o patamar do Atlético. Aqui você vai entender por quê. Antes você deixa o like. Like é muito importante. Quanto mais like, mais o YouTube entende que é conteúdo relevante. Deixa eu trazer uns números bem relevantes, umas estatísticas muito importantes. E aí eu dou a minha opinião sobre por que o Esquivel importa tanto ao Atlético, mas vamos lá com números primeiro, tá? Números do SofaScore. O Esquivel é o segundo jogador que mais acerta passes no Atlético nessa temporada, passes por jogo, né? Ele acerta 37,4 passes por partida. Acerta 79% dos passes. Ele tem um índice de acerto muito parecido com o do Zapelli. E ele nem tem o maior índice do time. Eles não são os caras que mais acertam em porcentagem. O Léo Pelé, por exemplo, acerta 89%. Mas o Zapelli e o Esquivel são caras que tentam mais. O jogo decisivo, o passe difícil, né? E isso muda muito. O Esquivel é o segundo jogador que mais acerta passe pro Furacão. O Esquivel é o segundo jogador que tem mais passes decisivos pelo Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro. 1,8. O passe decisivo é aquele passe que coloca o companheiro com uma chance clara de gol. Então, por jogo disputado, o Esquivel deixa pelo menos, 2 vezes o companheiro em boa situação de finalizar a jogada. Ele está atrás só do Zapelli, que tem 2,2, né? Um número muito parecido. 2,2 do Zapelli, 1,8 do Esquivel. O Esquivel é o jogador no Atlético que mais acerta bolas longas na competição. 3,4 por jogo. Ele é até o cara que não tem maior índice de acerto. E até a gente viu recentemente que o Léo Derrick é um jogador que acerta mais bolas longas em questão de porcentagem do que o Esquivel. Ainda assim, o Esquivel acerta 3,4 por jogo, é muita coisa. Esse número é muito alto, tá? Esse número é muito importante. Defensivamente falando, o Esquivel é o jogador terceiro, atrás do Patrick e do Felipinho, que mais desarma na competição, na Série B do Campeonato Brasileiro. 2,1 desarmes. Ele é, de certa forma, questionado em momentos por ser esse cara mais frágil defensivamente. Eu acho que isso é ilusão. Acho que isso é uma alucinação. O Esquivel é um jogador que tem qualidade para defender, tem qualidade para ser uma peça sólida e segura defensivamente. Isso também é visto no número de interceptações. 1,4 por jogo, é o cara que lidera esse elenco do Atlético nessa situação. Então são números muito relevantes, são números em fases decisivas do jogo, né? O passe decisivo, os desarmes, a interceptação. E são números que garantem um jogador que não só é muito eficiente no que ele faz, porque ele é muito eficiente, mas é um jogador que tenta o diferente. Ele é o cara que faz o Atlético mudar de patamar. Ele faz o Atlético sair de um nível determinado, e aí, seja bom ou seja ruim, mas para sair para um nível melhor. Porque ele é praticamente um armador na zaga, né? Ele tem números de um armador, sendo um lateral esquerdo, e em muitos momentos um zagueiro pelo lado esquerdo do campo. E o acerto que ele tem é interessante demais, e como ele tenta a jogada difícil, né? Até, você vai ver, fiz o paralelo entre ele e o Zapelli, em questão de acerto de 79% dos passes que eles tentam. O Esquivel e o Zapelli, agora o Esquivel à frente do Zapelli, são jogadores que mais perdem bolas pro Atlético na competição. O Esquivel perde 19,6 bolas por jogo, é um número alto. O Zapelli perde 14,1. Isso é ruim? Depende. Mas acho que não. Só indica que são jogadores que tentam o diferente, que arriscam o passe difícil, que tentam colocar o companheiro numa situação melhor. Porque assim, se eu entrar no jogo e der só passe pro lado, fazer só o simples, fazer só o fácil, eu vou perder muito pouca bola. Mas se eu tentar o difícil, eu vou acabar perdendo mais. Então é uma situação importante. E um dos grandes exemplos nisso é o Bruno Guimarães, é o Fernandinho. Jogadores que tentavam muito esse passe difícil, que tentavam muito a jogada decisiva, e que perdiam 13, 15, 16 bolas em média pelo Atlético quando estiveram por aqui. Então, é um fator importante. Esse número negativo, entre muitas aspas, conta um cenário muito positivo. E até não acho que o Léo Derrick estava mal, tá? Não tá. O Léo Derrick tem bons jogos como titular do Atlético. O Léo Derrick tem conseguido ajudar, muitas vezes chegando no fundo, conseguindo fazer esse cruzamento para a segunda trave, apoiar muito bem como esse ala que ele é, com essa capacidade que ele tem. Mas o Esquivel é mais jogador. O Esquivel é um jogador que é mais decisivo. E num confronto, e aí para falar do Goiás, e informação aqui, esse vídeo tá saindo na sexta pela manhã,
Na sexta tarde, o Atlético finaliza a preparação e não se sabe ainda se o Esquivel será o titular. Existe essa dúvida entre o Léo Dérico e o Esquivel ainda, né? Vai definir no último treino o Odair. Mas um jogo de tanto equilíbrio, em que a mínima vantagem vai mudar o cenário, a mínima vantagem pode definir a partida, o Esquivel será importante. O Esquivel seria importante demais. Porque se o mínimo decide, se a vantagem mínima que você gerar ao seu adversário decide o jogo, o Esquivel pode garantir essa vantagem mínima ao Atlético mais do que o Léo Dérico. E aí acho que pode ser uma situação interessante. Enfim, tá de volta o Esquivel para encarar o Goiás na Serrinha, para encarar o Volta Redonda, a Ferroviária e o América Mineiro. É o jogo decisivo, é jogo que vale a vida do Furacão. Perder o jogo significa permanecer na B. Vencer o jogo significa talvez entrar no G4. Então, é muito importante um retorno desse tamanho, de um jogador tão qualificado, com sobra, o melhor lateral esquerdo da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso impacta demais. Beleza? O que você acha? Vai fazer diferença ou não vai fazer diferença? Comenta aqui embaixo, deixa o like, é importante demais o seu like. Quanto mais like, mais o YouTube divulga o conteúdo. E a gente se vê na próxima. Tamo junto, até daqui a pouco, o Arena às 11 horas. Valeu!